Olá, senhores! Olá, senhoritas! Espero que estejam todos bem. Hoje eu trouxe um conteúdo para a gente trabalhar que é bem interessante. Vamos continuar falando sobre o período composto, mas agora nós vamos tratar das orações subordinadas adverbiais, essas queridas que são coringuinhas na hora de escrever, pessoal. Elas nos ajudam muito. Então, vamos lá? É muito importante dominar as orações subordinadas adverbiais. Mas, primeiramente, é importante a gente saber identificá-las. Como é que a gente faz isso, professora? Olha, elas têm, por ser adverbiais, as mesmas características dos advérbios. Os advérbios sempre retomam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas têm essa mesma característica. Assim como nas outras que a gente viu, a gente sempre vai, primeiramente, grifar os verbos para saber quantas orações nós temos no período. Depois, nós vamos separá-las, levando em conta onde estão as conjunções, as vírgulas. E depois de separar, eu vou observar qual é a que tem conjunção, porque essa que tem a conjunção vai ser sempre subordinada, tá? E observar, se essa que tem a conjunção retoma um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio que está na oração principal, então nós vamos ter uma principal e uma oração subordinada adverbial. Tudo bem? É assim que a gente identifica se ela é adverbial ou não. Só um detalhe, pessoal, às vezes os alunos se confundem porque as orações são chamadas orações subordinadas adverbiais. Mas as conjunções têm uma nomenclatura um pouquinho diferente, elas são conjunções subordinativas adverbiais, temporais, causais e assim por diante, tá? A conjunção é subordinativa e a oração é subordinada. Às vezes o pessoal fica nessa confusão e quando vê isso, a classificação dessas conjunções, Enem, vestibular e assim por diante, acaba achando que é pegadinha, mas não é não. É um pouquinho diferente a nomenclatura de uma para outra, mas isso é um detalhe, tá? Lembrem-se sempre de separar as orações, isso é muito importante. E lembrem-se de que a conjunção sempre fica junto com a subordinada, tá? Não pode deixar a conjunção no final da oração principal, não. Ela tem que ficar sempre junto com a subordinada, ok? Feitos esses primeiros passos, é importante a gente perceber duas coisas. As orações subordinadas adverbiais, assim como, né, a gente já falou nas substantivas, elas podem vir de duas maneiras, ou na forma desenvolvida ou na forma reduzida. É muito usual a gente ver e classificar essas orações na forma desenvolvida. Quando a gente tem a forma desenvolvida, elas vão apresentar a conjunção e o verbo vai estar flexionado. Observem aqui, olha, o exemplo. Quando chegou ao clube, seu amigo já estava lá. Então, olha só, eu vou separar aqui as orações, vou grifar primeiramente os meus verbos, né? Aqui eu já deixei um grifadinho para ficar mais fácil. Chegou e estava. 2 verbos é igual a 2 orações. Então, neste período, eu tenho 2 orações. Eu vou separá-las. Aqui, no caso, a vírgula me ajuda a saber onde eu tenho que separar. Mas poderia ser a conjunção. Mas aqui, como está na ordem inversa, né? A conjunção não está na divisa. Eu tenho uma primeira oração e a segunda oração, né? Ah, professora, como eu sei qual é a oração principal e qual é a subordinada? Eu vou olhar e prestar atenção. Qual delas tem conjunção? Ah, essa aqui, professora. Essa aqui tem conjunção, essa aqui vai ser a oração subordinada.
tá? Então, essa aqui vai ser a oração principal. E a outra vai ser a oração subordinada adverbial. Ok, percebam que aqui eu tenho a conjunção e o verbo está flexionado, tá vendo? Chegou, está flexionado. Então, eu tenho a forma desenvolvida da minha oração. Agora, observem aqui no exemplo de baixo, ó. Diz a mesma coisa, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Ao chegar ao clube, seu amigo já estava lá. Então, assim como na outra, nós vamos fazer grifar os verbos aqui, né? Observar onde estão os verbos, fazer a separação. E sempre, pessoal, enumere. Não pulem etapas, porque pular etapas é a melhor maneira de errar. Quer errar? Então pula etapas, tá? A melhor maneira de errar é pular etapas. Eu sei que quando a gente vai ficando mais confiante, a tendência é essa. Mas nós temos que seguir o passo a passo, tá? Então, grifei os verbos, separei as orações, enumerei. Agora eu vou observar. O que acontece? Nesse caso, eu não vou ter a conjunção, percebam? Eu tenho o ao aqui. Ao não é conjunção, eu tenho preposição mais artigo. E o meu verbo, ele não está flexionado, ele está no infinitivo, tá? Mas essas duas características mostram para mim que essa aqui é minha oração subordinada, tá? Só que ela está na forma reduzida. Então, eu vou dizer que esta aqui é minha oração principal e essa aqui vai ser a minha oração subordinada adverbial. Tudo bem? Na sequência, nós vamos começar a fazer a classificação dessas orações subordinadas adverbiais. Mas, um primeiro momento, é importante conseguir identificá-las, classificá-las, tá? Isso é muito, muito importante. Tudo bem, pessoal? Agora, observem aqui, na sequência, nós vamos ver a classificação dessas orações subordinadas adverbiais. São 9 as nossas queridinhas. Só uma parte, pessoal, às vezes o aluno acha, ai, professora, que coisa chata, para que eu tenho que saber isso aí? Para que eu tenho que classificar essas orações? Eu não vou usar isso para nada na minha vida, professora. Lê do engano, meus queridos, lê do engano. A verdade é que as orações subordinadas adverbiais, elas são coringas quando a gente vai escrever. E quando a gente tem consciência linguística, quando a gente faz sabendo o que está fazendo, nós usamos para exprimir de maneira muito mais eficaz os nossos pensamentos, tá? Os períodos compostos, de maneira geral, e especialmente as orações adverbiais, nos ajudam a mostrar os nossos pensamentos mais profundos, trabalhar assuntos mais complexos, especialmente para quem escreve dissertação, está prestando vestibular. Tem que saber, pessoal, tem que saber usar, é bom saber classificar, especialmente é bom saber identificar a circunstância que cada uma expressa. Porque senão, pessoal, a gente corre aquele risco de querer dizer uma coisa e quando vai escrever, na verdade, acaba dizendo outra. Isso não é legal e só atrapalha o nosso texto. Então, gente, isso não é só uma matériazinha, isso é pra vida, tudo bem? E ajuda muito saber usar essas orações, ok?
Bom, então vamos a elas, vamos à prática, né? Porque a prática leva à perfeição, ou a nota 1000, que é o que a gente quer, né? Tudo bem, pessoal? Olha, nós temos aqui, primeiramente, as orações causais. Ah, professora, por que elas se chamam causais? Porque elas vão indicar a causa de um fato descrito na oração principal. Então, elas vão indicar a causa de ter acontecido ou de poder acontecer o que está na oração principal. Aí nós temos como principais conjunções causais o como, que é coringa, mas também já que, uma vez que, visto que, pois, porque, né? Todas elas podem ser utilizadas como conjunções subordinativas adverbiais causais, tá? Vamos à prática, vamos ao exemplo. Observem aqui. Não fui ao jogo porque choveu muito. Primeiramente, pessoal, vamos grifar os nossos verbos. Aqui temos fui e choveu. Já deixei o colchete aqui, né, com a separação, porque eu sou péssima em fazer isso com essa canetinha. É a força da necessidade, né, pessoal? Em época de pandemia não tem jeito, a gente faz como dá. Separamos aqui, vamos dividir as orações. Essa aqui vai ser a minha primeira oração e essa aqui vai ser a segunda oração. Prof, como que eu sei quem que é a oração principal, quem que é a oração subordinada? Eu vou olhar qual delas tem a conjunção. Opa, prof, olha aqui, ó, a conjunção está aqui. Por quê? Ah, muito bem. Então, se o porquê está aqui, na segunda, quer dizer que a minha primeira vai ser a oração principal e a segunda vai ser a oração subordinada. Bom, professora, e se eu tiver no meio do texto e eu não tenho certeza se ela é adverbial ou não? Lembra, pessoal, eu sempre vou retomar. Olha, porque choveu muito, o que aconteceu? Eu não fui. Está retomando o verbo, percebam? Sempre que eu retomo verbo, adjetivo ou outro advérbio, eu tenho uma oração principal e aquela que tem a conjunção vai ser oração subordinada adverbial. Então, percebam que fazendo isso, metade da classificação já está pronta, eu já acerto aí uma grande parte. E aí, falta a gente identificar a circunstância. Ter chovido muito é a causa, é o motivo de eu não ter ido ao jogo. Então, eu percebo que se trata de uma oração subordinativa adverbial causal. Tudo bem? Aí eu venho aqui e finalizo a classificação. Causal. Eu não tô colocando com a minha própria letra, porque vocês perceberam que é um pouco difícil fazer isso, né? Com a canetinha. Mas, no caderno, vocês vão fazendo sempre nessa sequência, que aí vocês têm uma chance bem maior de acertar. Tudo bem, pessoal? Espero que esteja tranquilo aqui. Observem sempre as conjunções e com o tempo vocês vão já pegando o jeito de qual conjunção indica que circunstância. Eu também sempre recomendo fazer uma tabelinha lá no caderno com as conjunções causais, coloca lá na frente e vai consultando na hora de fazer os exercícios. Depois de um tempo, vocês já vão bater o olho na conjunção e já vem na cabeça a circunstância que ela expressa, tá? É lógico que isso não é automático, né, pessoal? A gente vai perceber que às vezes uma mesma conjunção expressa circunstâncias diferentes dependendo do contexto, mas isso a gente vai ver mais na sequência. Tudo bem? Vamos ao segundo exemplo aqui, olha. Temos também as conjunções condicionais.
que elas vão estar presentes nas orações subordinadas adverbiais condicionais. Condicional, professora, indica a condição? Isso mesmo. Muito bem, meu aluno espertinho. Elas vão indicar a condição necessária para acontecer aquilo que está falando na oração principal, na OP. Então, observem aqui o exemplo, olha. Ele virá contanto que tu peças. Então, ele virá, isso é certo, mas tem uma condição. Qual é a condição para que ele venha? É que a pessoa, né, peça, pedindo com jeitinho, tudo dá, né, gente? Então, essa é a condição para que ocorra o fato expresso na oração principal, o fato de ele vir. Tudo bem? Aí, as principais conjunções subordinativas adverbiais condicionais, que palavrão, né, gente? São o se, a menos que, desde que, contanto que, certo? Então, são as principais. Vamos fazer a separação aqui, olha. Percebam que eu tenho um verbo aqui, virá, e peças. 2 verbos, 2 orações. Então, eu venho aqui e separo a primeira e a segunda, ok? E aí, eu vou e olho qual delas tem a conjunção. A primeira não tem. Opa, olha aqui. Contanto que tu peças, eu tenho a conjunção. Então, eu sei que a minha primeira oração, que é essa aqui, né, vai ser a oração principal, e essa segunda, que tem a conjunção, vai ser a oração subordinada. Professora, como é que eu sei se ela é adverbial mesmo? Eu vou retomar, vou ver o que eu retomo na oração principal. Contanto que tu peças, o que acontece? Ele virá. Tá retomando o verbo. Então, eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada adverbial. Retomou verbo, adjetivo ou outro advérbio, ela vai ser adverbial. E aí, para saber o tipo de adverbial, eu tenho que ver qual é a circunstância, né? Eu pedir é a condição necessária para que ele venha. Então, se está indicando condição, ela vai ser condicional. Aí, eu venho aqui, completo a classificação e vai ficar uma oração principal e uma oração subordinada adverbial condicional. Certo? Gente, se vocês tiverem dúvida se realmente é essa circunstância que você está pensando, que expressa, vai lá, pega a tabelinha com as conjunções e troca. Ah, professora, eu acho que é condicional, mas eu não tenho certeza. Então, troca por uma outra da mesma circunstância, né, do mesmo significado, e vê se está certo, né? Ele virá se tu pedires. Ele virá desde que tu peças. Opa, dá certo. Então, sim, tô certo. É condicional. Aí vai lá e classifica com 100% de segurança, né? Tudo bem, pessoal? Além das condicionais, nós temos também as consecutivas. As consecutivas indicam o quê? Consecutiva, nunca ouvi esse nome. Consecutiva indica consequência, pessoal. Elas vão mostrar qual é a consequência daquilo que acontece na oração principal, tá? As principais conjunções consecutivas são tão que, tanto que, tamanho que, tá? Essas são as formas principais de indicar consequência. Bom, vamos à prática. Olhem aqui, temos o nosso período, vamos observar onde é que estão os verbos. Choveu tanto que não fui ao jogo. Então, meu primeiro verbo aqui, ó, choveu, e o segundo, fui.
já deixei os colchetes prontos aqui, né? Vou colocar primeira e segunda. Bom, o que acontece? Quando eu tenho as consecutivas, é muito comum uma parte dessas, vamos dizer assim, locuções conjuntivas, né? Ficar para um lado e a outra parte do outro, olha. O tanto fica de um lado e o que fica do outro. Então, eu vou considerar essa, que fica com a segunda parte, como a oração subordinada, tá? Então, a primeira aqui vai ser minha oração principal, e a segunda, que tem essa parte primordial aqui, né, da conjunção, entre aspas, vai ser a subordinada. Então, já vim, classifiquei oração principal, oração subordinada. Não fui ao jogo por causa que choveu. Tá indicando aqui, olha, tô retomando aqui o verbo, certo? Então, aí eu vou observar a circunstância. Eu não ter ido ao jogo foi a consequência da chuva, né? Choveu tanto que qual foi a consequência? Eu não ter ido ao jogo. Aí eu percebo que eu tô tratando de uma oração subordinada adverbial consecutiva, porque ela mostra que a consequência da chuva é eu não ter ido ao jogo. Tudo bem? Sempre lembrando que trocar as conjunções ajuda quando eu tenho dúvida, tá? A chuva foi tamanha que eu não fui ao jogo. E assim por diante, a gente vai trocando. Se der certo, eu tô com a razão. Agora, temos também, pessoal, as orações conformativas. Elas vão mostrar para nós qual é a forma, qual é o modelo que deve ser seguido para acontecer o que está na oração principal. As principais conjunções conformativas são aqui, como, que é um coringa na escrita, conforme, que deixa muito clara a ideia de conformidade, né? Segundo, consoante, são todas muito boas. O consoante, pessoal, só tomem cuidado para, na escrita, não deixar o texto muito formal, tá? Mas para evitar repetição, se eu já usei as outras formas, posso usar sem medo o consoante, vai estar correto, tá? É que eu sempre digo que vocês são, na maioria, né, os meus alunos são jovens, e um texto de jovem também não pode parecer um texto de gente velha, né? Então, sempre tomem cuidado com a adequação do que vocês estão escrevendo, né? Para não parecer um texto arcaico, tudo bem? Bom, aqui no exemplo, ele agiu como manda o regulamento. Primeiramente, vamos grifar os verbos. Agiu é o primeiro verbo, manda é o segundo. 2 verbos quer dizer que eu tenho 2 orações, primeira e segunda. Ok. Prof, qual vai ser a subordinada? Aqui tem a conjunção, olha ela aqui, ó, nossa amiguinha. Então, eu sei que a primeira vai ser a oração principal e a segunda, que tem a conjunção, vai ser a oração subordinada. Sei que ela é adverbial porque, olha só, estou retomando um verbo. Como manda o regulamento é que ele agiu. Ele agiu exatamente como pede o regulamento. Então, se está retomando o verbo, eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada adverbial. Percebam que já terminei a maior parte do problema. Agora, para a gente finalizar, eu preciso saber qual é a circunstância.
como manda o regulamento, conforme, segundo manda o regulamento, é que ele agiu. Tá mostrando qual é o modelo que ele seguiu, da ideia de conformidade, certo? Ele agiu da forma como manda o regulamento. Então, eu sei que eu tenho, então, uma oração subordinada adverbial conformativa, porque ela indica conformidade. Eu fiz tudo, como dizem os antigos, nos conformes, tá? Tudo de acordo com o modelo, a forma que se deve. Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Vamos prosseguir? Temos ainda as orações concessivas. As concessivas acontecem quando eu abro uma concessão, eu abro uma exceção. Existe um fato que é expresso na oração principal que poderia ser impedido, mas eu abro uma exceção e não permito que esse fato impeça aquilo que está na OP, tá? As conjunções concessivas são principalmente embora, mesmo que, ainda que, tá? Bom, exemplificando aqui, mesmo que chova, irei ao jogo, tá? Então, eu vou grifar aqui os nossos verbos. Temos chova e irei. Vou grifar e depois eu vou enumerar. Sempre 1 na primeira e 2 na segunda. Ah, prof, como é que eu sei quem que é a oração principal, quem que é a subordinada mesmo? Olha a conjunção, meu filho. Então, vamos lá. Percebam que a nossa conjunção está aqui na primeira oração. Então, a minha primeira oração vai ser a oração subordinada e a segunda vai ser a oração principal, tá? Agora, prof, como que eu sei se ela é realmente a oração adverbial? Se não é substantivo, se não é outra coisa. Eu vou pegar a minha oração subordinada e vou ver o que ela retoma na principal. Gente, olha, esse jogo para mim é muito importante. Então, mesmo que chova, eu irei. Está retomando o quê? Um verbo. Retomou verbo, adjetivo ou outro advérbio, eu tenho uma oração principal. E aqui tem conjunção, vai ser oração subordinada adverbial. Então, agora só falta 20% para a gente acertar essa questão. Qual é a circunstância expressa por essa conjunção? Percebam que chover deveria me impedir de ir ao jogo, né? Mas eu abro uma exceção, eu faço uma concessão e isso não me impede. Então, quando isso acontece, eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada adverbial concessiva. Eu abro uma concessão, uma exceção, e aquilo que deveria me impedir de ir ao jogo não impede, porque eu estou determinada a ir. Não é isso? Os meninos, né, jogam futebol até debaixo de chuva. As meninas também, gente, eu amava jogar futebol embaixo de chuva, quando eu era jovem. Ih, vamos parar de falar, bendita língua, vamos parar de falar dessas coisas, velhos tempos. Olha só, vamos ao que interessa. Segunda não, já nem sei qual. Estamos aqui agora nas comparativas. Comparativas, gente, eu sempre digo que são as orações mais queridinhas das mamães, né? As mamães amam as comparativas. O meu filho é mais bonito do que o seu, o meu filho é mais inteligente do que o seu, e assim por diante. Ah, essas mamães, para mamãe o filho nunca tem defeito, né, gente? As comparativas, pessoal, vão mostrar para nós a comparação com o fato que é indicado na oração principal. Então, essas aqui
Pelo nome, é fácil de a gente identificar. Mas elas têm alguns detalhezinhos, olha, vamos a eles. Percebam que eu sempre tenho que grifar o verbo, né? Então, aqui no nosso exemplo, o rapaz chorava, vai ser o primeiro verbo, como uma criança... Ô, prof, cadê o verbo? O que acontece, pessoal? Quando eu tenho as orações comparativas, é muito comum suprimir o verbo da segunda oração, porque ele geralmente é o mesmo, né? Ele é o mesmo. Então, nós que somos falantes nativos da língua portuguesa, falamos desde que nascemos, nós entendemos que o verbo é o mesmo e que não precisa colocar de novo, tá? Um estrangeiro talvez tenha mais dificuldade nisso, mas nós que somos falantes nativos entendemos e não colocamos o verbo na segunda oração. No entanto, quando eu vou analisar, eu tenho que ter essa consciência, tá, pessoal? O rapaz chorava como uma criança chora, tá? Meu verbo está aqui, eu só não coloquei porque eu entendo sem ele. Mas quando você está fazendo aí no seu caderno, você pode pegar e colocar o verbo para você ter certeza de que você tem 2 verbos e 2 orações, tá? Faz assim que aí você não se confunde e não erra, tá? Se errar, pessoal, também não tem problema. A hora de errar é agora, quando a gente está aprendendo, fazendo. Depois, na vida, no vestibular, no Enem, aí é que não dá para errar. A gente não quer errar, né? Mas a gente tem que aprender a se perdoar também por aquilo que a gente faz e não sai 100%, tá? Bom, o rapaz chorava como uma criança chora, pobrezinho. Prof, qual delas vai ser a oração principal? Bom, eu vou observar quem é que tem conjunção e quem não tem. O rapaz chorava, tem conjunção? Não, prof, essa não tem. Então, essa vai ser a oração principal. E essa aqui, olha, estão vendo aqui? Tem a conjunção. Então, essa aqui vai ser a oração subordinada, tá? Como uma criança chora, é que ele chorava do mesmo jeitinho. Coitado do rapaz. Acho que teve uma desilusão amorosa. Certo? Então, como uma criança chora, é que ele chorava. Retomei verbo, sei que eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada adverbial. E aí? Como uma criança chora, está indicando a comparação, né? Entre o rapaz e a criança. Então, é evidente, essa aqui é mais lógica, né? Eu falo que é uma das mais fáceis. É evidente que essa aqui é comparativa, certo? Então, eu acho que no caso das comparativas, uma das coisas que o aluno tem que prestar atenção é no verbo aqui, que está subentendido, né? Conforme a nossa notinha aqui embaixo, deixa claro, tá? Nesse tipo de oração é bem comum o verbo estar subentendido na segunda, ok? E aí, lembrando que se nós tivermos essa estrutura mais que, menos que, maior, menor que, também vai ficar uma parte dessa conjunção, né, ou locução conjuntiva, uma parte vai ficar na primeira e o que é que vai ficar na segunda, tudo bem? Bom, continuando, meus queridos, temos aqui na sequência as proporcionais. Elas indicam um fato que acontece proporcional ao que está expresso na oração principal. Então, eu sempre uso a noção matemática, né? Ou a balança de 2 pratos, que também é um exemplo fácil da gente entender essa ideia de proporção. Para quem sabe o que é uma balança de 2 pratos, se eu colocar um peso de um lado, a mesma proporção, a mesma quantidade que a balança baixa de um lado é a mesma quantidade, a mesma proporção que ela vai subir do outro, não é?
A noção de direta e inversamente proporcional, que é uma noção matemática, nos ajuda bastante para entender essa aqui, né? Então, na mesma medida que acontece uma coisa na oração principal, na mesma medida vai acontecer na subordinada, e assim por diante. Observem aqui o exemplo, olha. Quanto mais fala, mais ele se confunde. Parece comigo esse exemplo. Não, gente, tô brincando. Ó, quanto mais fala, mais ele se confunde. Aqui, vamos observar os nossos verbos, olha. Fala, confunde. Certo? Percebam aqui que eu vou considerar como primeira e segunda, mais aquela que fica com a segunda parte da conjunção é que eu vou considerar como subordinada, tudo bem? Então, eu vou ter essa aqui como minha oração principal e a segunda, que tem o final aqui da locução conjuntiva, vai ser a oração subordinada. Eu sei que ele se confunde quanto mais ele fala. Então, retomei aqui o meu verbo, né? Então, uma oração principal e uma oração subordinada adverbial. Percebam, queridinhos, que aumenta aqui, aumenta aqui. Essa é a ideia de proporção. Quanto mais ele fala, mais ele se confunde. Então, na mesma proporção que ele fala, ele se confunde. Da ideia de proporção, por isso, vamos classificá-la como oração subordinada adverbial proporcional. Tudo bem? Os dois fatos aumentam, né? Proporcionalmente. Poderia ser o contrário, poderia ser inversamente proporcional. Isso também acontece. Tudo bem, pessoal? Aí, estamos quase na linha de chegada, pessoal. As temporais, essas aqui eu também acho bem fáceis, tá? As temporais indicam o tempo em que ocorre um fato que está sendo descrito na oração principal. Então, as conjunções temporais já são mais conhecidas, né? Quando, enquanto, logo que, assim que, desde que, certo? Então, acaba ficando mais fácil da gente perceber as temporais, tá? Ele a odeia desde que ela o traiu. Temos aqui os nossos verbos, né? Odeia e traiu. Vou separar aqui as orações, tá? Sempre separo na conjunção. Encontrei um que barra antes, conjunção barra antes, tá? Olha só, nossa... Opa, deixei um pedaço para fora, mas tudo bem. Tá? Desde que a nossa conjunção. Então, eu sei que a minha primeira, que não tem a conjunção, vai ser a oração principal, essa aqui, né? E a segunda, que tem conjunção, vai ser a oração subordinada. Desde que ela o traiu, é que ele a odeia. Então, retomei verbo, adjetivo ou outro advérbio. O mais normal é retomar o verbo, né, pessoal? Mas pode acontecer, tem alguns casos aí de retomar o advérbio, principalmente, tá? Mas geralmente é o verbo. Então, desde que ela o traiu, é que ele odeia. Então, eu sei assim que é uma oração subordinada adverbial. Desde o momento daquele dia, daquela hora que ela o traiu, é que ele a odeia. Então, tá indicando o tempo claramente aqui, então nós vamos classificá-la como oração subordinada adverbial temporal. Tudo bem? Essa eu acho das mais fáceis, tá, pessoal? Mas não é porque é mais fácil que a gente
não vai errar. Então, prestem bastante atenção sempre. O desde que, por exemplo, pode indicar outras coisas que não tempo, tá? Pode indicar outras circunstâncias. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, ok? Finalizando, as finais, né? Que não indicam fim, viu, gente? E sim finalidade. Elas vão mostrar qual é a finalidade, qual é o objetivo do fato descrito na oração principal. E as principais conjunções finais são o para que é bem coringa, a fim de que deixa muito claro que é final, né? E o que também pode ser usada como final, tá? Aqui no nosso exemplo, olha, falarei pausadamente para que você me entenda bem. Aí os nossos verbos são falarei e entenda. 2 verbos, 2 orações, né? A primeira aqui, a segunda aqui. Sei que aqui começa a segunda, porque temos aqui a conjunção. E se aquela ali que tem a conjunção é a subordinada. Então, a primeira aqui, falarei pausadamente, vai ser a nossa oração principal, tá? E essa aqui, que tem a conjunção, vai ser a oração subordinada. Para que você entenda bem, é que eu falarei pausadamente. Aqui, pessoal, a ideia dá mais de que retoma o advérbio do que o verbo, tá? Mas se colocar que tá retomando o verbo, também não estaria errado, tá? Eu falarei pausadamente para que você me entenda, tá? Então, retomo o verbo ou o advérbio ali, e aí eu sei que eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada adverbial. Tudo bem? Tá. Agora, a segunda aqui indica o quê? Eu vou falar pausadamente a fim de que, com a finalidade de que você me entenda. Essa é a finalidade. Esse é o objetivo. O objetivo é que você me entenda bem. Por isso que eu vou falar pausadamente. Então, se está indicando finalidade, eu vou dizer que eu tenho uma oração principal e uma oração subordinativa adverbial final. Final indica finalidade, objetivo e não fim, viu, gente? Que às vezes eu brinco, mas olha, indica objetivo, finalidade, ok? Essas são as nossas queridinhas. Agora, professora, tem um problema com vírgulas. Queridinhos, acontece com bastante gente. Qual é a questão aqui no que diz respeito ao uso da vírgula com as orações subordinadas adverbiais? Eu tenho duas situações. A primeira é de uso facultativo da vírgula. Uso facultativo quer dizer que eu uso se eu quiser. Eu posso usar ou não, tá? Quando é que eu uso ou não? O uso é facultativo. Quando eu tiver a oração principal e depois a oração subordinada, tá? Que é o que a gente chama de ordem direta. Então, quando o período está na ordem direta, que é oração principal e depois a subordinada adverbial, eu vou colocar vírgula se eu quiser, tá? Eu posso usar sem vírgula ou com vírgula. Observem aqui, olha, o nosso exemplo. Não faremos a festa se chover. Os nossos verbos faremos e chover. 2 verbos, 2 orações. Prof, onde eu sei que fica a divisão? Na conjunção, pessoal. Encontrei um que barra antes. Conjunção barra antes. Opa, minha conjunção tá ali. Então, eu venho aqui e faço a divisão, né? Não faremos a festa
se chover. Então, eu tenho a primeira e a segunda. Ok? Tá. A minha primeira, eu já sei que vai ser a minha oração principal. E a segunda, a oração subordinada adverbial. Ok? Ah, prof, tá na ordem direta, ó. A principal primeiro, a subordinada depois. Então, eu vou colocar a vírgula se eu quiser. Nesse primeiro exemplo aqui, olha, eu coloquei sem a vírgula. Tá vendo? Não preciso. Mas, observem que no exemplo de baixo, se trata da mesma frase. Temos aqui, igualmente, né, os verbos, a conjunção aqui, a mesma divisão, tá? Só que aí, nesse caso, eu decidi colocar a vírgula, que eu achei que ficaria melhor no meu texto, enfim, tá? Mas percebam que a ordem é a mesma, tá? Oração principal e oração subordinada. Só que aqui eu decidi colocar a vírgula, tá? Então, o uso é facultativo. Se eu quiser colocar, eu coloco. Se eu não quiser, eu não coloco. Agora, prof, tem algum caso em que eu sou obrigada a colocar vírgula? Tem sim, garotinho esperto. Ou garotinha esperta, né? Tem muitas meninas espertíssimas também. Olha, o que acontece? A vírgula vai ser obrigatória, pessoal, quando eu tiver o meu período com a oração inversa, tá? Quando tiver na ordem inversa, eu sou obrigada, nesse caso é obrigatória, a colocação da vírgula, tá? O que vai acontecer? Eu tenho a oração subordinada adverbial primeiro e a oração principal depois. É o que a gente chama de ordem inversa. Quando o período estiver na ordem inversa, eu sou obrigada a colocar a vírgula. Se eu não colocar, eu posso ser, entre aspas, penalizado, né? Se eu estiver fazendo uma redação, por exemplo. Tudo bem? Então, observem aqui, olha. Se chover, não faremos a festa. Os nossos verbos aqui. Chover e faremos. Aí, como a minha conjunção está aqui no começo, eu vou, inclusive, saber que eu tenho que fazer a divisão na vírgula. A vírgula nos ajuda muito, gente, tá? Quando a gente bate o olho na oração e vê a vírgula, você sabe que ali tem uma divisão, tá? Então, essa aqui vai ser minha primeira e essa aqui vai ser a segunda. Como a conjunção está aqui na primeira, eu sei que a oração principal vai ser a segunda. Gente, o pontinho não vai mais nem a porrete com essa canetinha. Mas eu tentei, tá? Vai ser oração principal a segunda e a primeira, vou colocar aqui embaixo, vai ser oração subordinada adverbial, certo? Percebam, então, que a adverbial vem primeiro e a oração principal vem depois. Sendo assim, pessoal, eu sou obrigada a colocar a vírgula. Tem que colocar, tá? É obrigatório, pessoal. É um caso de vírgula obrigatória. Ela também vai ser obrigatória na situação seguinte, olha. Às vezes, eu faço o seguinte, eu coloco uma parte da oração principal, daí eu venho, encaixo a oração subordinada adverbial e depois eu termino a oração principal. Essa estrutura, eu disse inclusive pro pessoal na live, é muito comum nas orações adjetivas. Nós vimos bem isso nas orações subordinadas adjetivas. Essa estrutura de você começar a oração principal, encaixa a subordinada e depois continua a principal.
Assim como nas adjetivas, eu sou obrigada, quando for as adverbiais intercaladas, né? É o que a gente chama de oração intercalada, viu, gente? Quando eu tenho essa oração intercalada, eu sou obrigada a colocar entre vírgulas, que é o que acontece aqui, olha. Os viajantes, assim que clareou o dia, continuaram a marcha. Se eu não me engano, isso é uma frase de Vidas Secas. Se não me falha a memória, né? Parece, de Vidas Secas. Ou o 15, mas eu acho que é de Vidas Secas. Bom, o que acontece? Aqui nós vamos selecionar os nossos verbos. Então, clareou é um verbo, continuaram é o outro verbo. 2 verbos quer dizer que eu tenho 2 orações. Então, eu começo aqui. Opa! A minha vírgula aqui tá indicando que eu tenho uma quebra, tá? Aqui começa uma outra oração. E aí, ela vai terminar aqui. Tudo bem? Na verdade, isso indica para mim que a minha oração, a primeira oração, né? Deixa eu colocar já enumerar aqui. A primeira oração, ela começa aqui e termina aqui, olha. Os viajantes continuaram a marcha assim que clareou o dia. Se estivesse na ordem direta, seria assim. Tudo bem? Então, a minha primeira oração, ela começa aqui e ela termina aqui. Essa é a primeira. E essa aqui, que tem a conjunção, vai ser a segunda, né? Quando que eles continuaram a marcha? Foi assim que clareou o dia. Tudo bem? Então, essa aqui vai ser a oração principal. E essa aqui é a oração subordinada adverbial, tá? Percebam, então, que a oração principal tá aqui no começo. Eu tenho essa quebra. Eu encaixo a oração subordinada e depois eu ponho vírgula de novo e aí eu continuo a oração principal. Sendo assim, a vírgula aqui, pessoal, é obrigatória, tá? Antes e depois, porque se trata de uma oração intercalada, ok? Ela está no meio da outra, então eu sou obrigada a colocar as vírgulas, tudo bem? Bom, eu espero ter ajudado, pessoal. Aqui na sequência, eu deixei 3 exercícios. Primeiro exercício, para vocês fazerem essa parte, assim, de grifar os verbos, grifar a conjunção. Aliás, eu já deixei a conjunção até selecionada para vocês, né? Separa, faz esse exercício, assim, no passo a passo, gente. Separa as orações, observa qual é a principal, qual é a subordinada, observa o que está sendo retomado, se realmente é uma oração adverbial. Depois disso, olha qual é a circunstância para classificar, tá? Isso nesse primeiro exercício. Aí no segundo, tem uma noção um pouquinho mais aprofundada, né, das circunstâncias. Tem 3 orações diferentes, cada uma delas expressa uma circunstância diferente, mas percebam que todas elas têm a mesma conjunção, tá? Tudo bem? Então, vocês vão observar e ver qual circunstância eu tenho em cada uma dessas orações. É um exercício bem interessante de se fazer, tá? Tanto para vocês perceberem a diferença de circunstância quanto a classificação, mas também no que diz respeito à escrita, tá? Para a gente ter certeza de que a gente está usando a conjunção corretamente quando escreve, ok? E aqui, na terceira,
Eu disse, suponha que em um país imaginário qualquer tenha se realizado um concurso de beleza feminina e que o comentário a respeito de uma das candidatas tenha sido o seguinte: embora seja alta e magra, ela classificou-se entre as finalistas do concurso. Então, aqui diz respeito à semântica, né, ao significado do que vocês estão lendo. Primeiro, vocês vão classificar a oração, né, achar qual é a circunstância aí, e depois vocês têm que perceber qual é o padrão de beleza nesse país, tudo bem? E explicar. Se alguém tiver dúvidas de que esse padrão de beleza realmente existe, procurem Mauritânia, um país da África. Vocês vão entender do que eu estou falando, ok? Dá um bom assunto para vestibular também. Certo, pessoal? O objetivo é sempre ajudar, eu espero ter ajudado. Se alguém tiver dúvidas, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar na minha classe virtual, né? Os meus queridos aluninhos. Se não for aluno também, pode deixar os comentários, que na medida do possível eu vou respondendo as dúvidas, tá certo? Muito obrigada por tudo e até a próxima.